A paz do Senhor, amados, tudo bem com vocês? Aqui estamos mais uma vez para trazer uma pequena porção da palavra de Deus, que está aqui no livro de 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 16. O tema é viver pela fé. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se vê, mas para as que não se vê, porque as coisas que se vê são temporais, mas as que não se vê são eternas. Amados, aqui nós vemos uma palavra linda falando sobre fé, viver pela fé. Se nós, seres humanos, tivéssemos uma fé como um grão de mostarda, que o grão de mostarda é muito pequeno, nós não sofreria tanto que nós vemos a humanidade sofrendo. E nós vimos aqui que Paulo está ensinando para o povo de Coríntios, está dando uma palavra de alento depois de várias exortações, ele dando um testemunho, falando sobre vaso, tesouro em vasos de barro e mais exortação, ele vem falando para o povo de Coríntios. Por isso, não desanimes. Se naquela época não tinha tanta coisa, tanto atrativo, tantas situações complicadas, tanta doença, tantas mazelas, tanto divórcio, tanta separação, tantas mortes, igual nós vemos hoje, tanta guerra, terremoto, maremoto, se naquela época fogo queimando, assolando cidade, enchentes acabando com cidades, se naquela época não tinha tanta coisa, o povo dizendo, Paulo dizia ao povo, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, mesmo que esse ser nosso se acabe, mesmo se termine, se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. A nossa leve, momentânea, Paulo tem trazido esta palavra, uma leve e momentânea tribulação, mazelas, dificuldades, separações, dor, angústia, morte, tudo que nós enfrentamos sobre essa terra, produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, para as coisas que se vê, porque se nós ficarmos olhando para as coisas que se vê, nós vamos perecermos. Se nós ficarmos olhando para as coisas que se vê à nossa volta, ao nosso redor, nós vivemos com medo, atemorizados, com medos, queremos se fechar num quarto escuro, com medo. Se nós olhamos para as coisas que se vê, nós não prosseguimos para o alvo que é Cristo, se nós ficamos. Mas se nós para que as que não se vê, mas para as que não se vê, porque as coisas que se vê são temporais, isso tudo vai acabar. Isso tudo vai terminar. Mas as que não se vê são eternas. Olha que coisa gloriosa. São eternas, amados. O céu eterna, aqui é momentânea, como se diz Paulo dizendo, uma leve e momentânea tribulação que nós estamos passando sobre essa terra, que nós possamos olhar à nossa volta, olhar para nós mesmos, nossos familiares, olhar para cima, para o nosso alvo, olhar para aquelas coisas que nós não se vê, mas nós temos esperança. Essa é a verdadeira esperança, essa é a verdadeira fé. Aquilo que não se vê são eternos. E é isso que Deus quer
que nós passamos. Olhamos para cima, mas não vemos, mas cremos. Não vemos, mas confiamos. Que Jesus disse: eu vou preparar lugar e virei para vos buscar, para levar para estar comigo, aonde não haverá dor, nem aflição, nem angústia, nem separação, somente felicidade. Sabe o que é isso, amados? Que Deus te abençoe, que nós podemos viver pela fé no momento que nós estamos passando, no mundo turbulento que nós estamos vivendo, famílias sendo destruídas, famílias, casais, filhos, neste momento difícil, olhamos para cima, olhamos para Cristo, o autor e consumador da fé. Olhamos as coisas que não se vê, porque elas sim são eternas. As que se vê, se perecem, mas as que não se vê, são eternas. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. Ficam na paz de Cristo. Beijo.